Munique, The Edge of War, ou Munique, No Limite da Guerra. Quem dirige é o Christian Chorro-Show. É baseado no livro de Robert Harris. Na trama, quando a Segunda Guerra está prestes a ser declarada, o oficial britânico Hugh Liga e o diplomata alemão Paul von Hartmann viajam à capital germânica numa tentativa de impedir diplomaticamente o confronto. A trama se passa em 1937, 2 anos antes da Segunda Guerra Mundial. Então acompanhamos o encontro de Hitler, que pretendia invadir a Tchecoslováquia e tinha, claro, interesses obscuros. E o primeiro-ministro Neville Chamberlain. Aqui o diretor cria bastante liberdade narrativa. Eu acredito que algum historiador pode achar alguma coisa errada ou resumida. É por causa do tempo também. Algumas situações e acordos são reduzidos a um personagem só. Tem muito do poderio nazista, tem uma grande preparação até que todos os personagens cheguem a Munique, que é o título do filme. Mas mesmo assim eu acho que quem é historiador vai ser um prato cheio. Temos 2 amigos que se reencontram numa festa e cada um trabalha do lado oposto. Um ligado aos nazistas e o outro ligado à diplomacia no Reino Unido. E você percebe que fica aquela tensão no ar. Eles começam a trabalhar juntos para derrubar o Hitler. É um filme de espionagem. Ambientação, show de bola, lugares muito luxuosos, figurinos penteados, os desfiles nazistas, toda aquela preparação pré-guerra, fotografia nebulosa com alguns tons acinzentados que dão aquele tom de desconfiança e de paranoia. Não espere também um filme de guerra, tá? Aqui se trata dos bastidores para uma guerra. Tem muitos diálogos que mostram essa questão política e também que ela decidiu os rumos de muita coisa. Guerra e política trabalham lado a lado. Mostra também como que o nazismo foi crescendo principalmente no boca a boca, tá? Tem uma cena num restaurante que mostra exatamente isso. Que Hitler seria a esperança, a liberdade. Isso é muito bem verbalizado como que a propaganda nazista cresceu. E o roteiro nos leva a nos perguntar, será que se Hitler tivesse sido detido, muita coisa poderia ter sido evitada? Nenhuma autoridade no mundo questionou o que ele estava fazendo? Também levanta muitas questões sobre política e fanatismo, o que é bem atual. Talvez o maior problema seja ritmo. Muitos diálogos. A própria amizade do Paul e do Hugh vai se perdendo conforme o filme vai avançando, porque temos a presença do Jeremy Irons, e quando ele aparece, você lembra que o filme é dele. Depois também ainda entra o Hitler, então a coisa fica mais diferente. Então o filme vai por outro caminho. Focar em figuras anônimas, que a gente não tem a menor ideia do que tentaram fazer para impedir a Segunda Guerra, seria bem mais interessante. Eles tentam manter uma vã calmaria, que não vai acontecer. Os 2 atores são bons, você compra a amizade entre eles e o que eles estão colocando em risco. Um tem família. E aí? 2 cenas aqui me deixaram muito aflitos. Uma é num quarto com 2 personagens conversando e a outra numa festa, com os mesmos personagens basicamente. A ameaça nazista e a prepotência pairam no ar em cada cena. E quando eles estão espionando, o risco é maior. Então, se tem algum membro do Hitler, você fica apavorado. O George McKay está muito bem, você compra toda a questão dele dramática ali, envolvendo descobrir e impedir que essa Segunda Guerra aconteça. O peso que ele precisa fazer, família, carreira em risco. E as suas reações em cena representam muito bem o poderio fascista, por causa dos diálogos e o comportamento dos nazistas. A tentativa dele de impedir isso e muitas consequências que podem acontecer. E o ator tem bastante presença em cena também. O James Neill Horner, acho que é assim, igualmente muito bem. Ele já é mais explosivo, já é mais para frente. Ele vai se dando conta de que conforme vai avançando nessa espionagem, ele corre riscos. Não pensa na hora de agir, então isso é um problema. Suas intenções vão sendo reveladas aos poucos. E igualmente, arriscando vida e carreira em propósito da paz. Mesmo estando em lados opostos do amigo, ele precisa fazer alguma coisa. Agora, o Jeremy Irons não tem como. Imponente, a voz dele, as cenas são muito boas, os diálogos. A gente sabe que ele vai ser ludibriado pelo Hitler, mas ele tenta ali fingir que nada está acontecendo, que não há um risco maior dos nazistas, apenas uma conversa isso vai se resolver. Agora, o Ulrich Matthes, eu não gostei muito dele como Hitler. Não me pareceu um vilão, um antagonista, não senti medo. Uma cena só com ele num jantar, com o personagem, eu achei interessante. Os diálogos são bons, mas eu não achei lá essas coisas. Nem a caracterização, a voz. E ele ganha bastante destaque no terceiro ato, claro. Munique no Limite da Guerra mostra fatos desconhecidos pra gente antes da Segunda Guerra. Acompanhamos os bastidores, o jogo político,
o Hitler ludibriando o primeiro-ministro, muitos diálogos, a ascensão do nazismo, como que ele se propagou rapidamente. O diretor traz à tona personagens que estão no meio desse furacão, o pano de fundo de amizade, ótima ambientação, junto também com as atuações e efeitos especiais que nos jogam naquele clima de pré-guerra. Aos poucos vamos entendendo as jogadas de cada personagem, mesmo com liberdades narrativas, um ritmo um pouco lento, o tom de espionagem e muito da história acaba sobressaindo, e a atuação do Jeremy Irons, para poder nos lembrar de que a história, nossa história é bem suja. A gente sabe o que o nazismo fez, né? E em tempo, recentemente, a atriz Whoopi Goldberg, numa entrevista num programa chamado The View, lá na ABC, fez uma declaração muito polêmica, ao dizer que o Holocausto não foi uma questão racial, e sim uma luta entre brancos. A atriz veio se desculpar pelo Twitter e foi suspensa do programa. Qual a sua opinião sobre isso? Mas também comenta o que você achou de Munique. Você gosta desses filmes de guerra? Você gosta desses filmes de espionagem, com muitos diálogos? Você valoriza a atuação, a fotografia? Ou você gosta de um filme mais rápido, que tivesse guerra, mortes, enfim? Gostou, não gostou e por quê? Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada, vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Dicas, sugestões, críticas, feedbacks, deixa tudo aí que eu vou ler. Mais 2 vídeos aqui do lado, e é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, fui, tchau, tchau.